Estamos falando um assunto interessante, que são as escolhas e decisões que constroem. E a palavra de Deus é rica de instruções e de preparo para a vida, que a maioria está desperdiçando ou não aproveitando toda essa riqueza, este manancial, esse suprimento, essas provisões, esses preparo para a vida que Deus nos dá através da palavra. Vamos para Provérbios capítulo 11, a partir do verso 8. Aqui fala-nos algo interessante, mas antes disso vamos lembrar do texto do ano: dizei aos justos que bem lhes. Então, a quem procura se ajustar, e olha como irá bem. Volta para Provérbios 11, 8. O justo irá bem, por quê? O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. Então, as angústias que por um tempo assolou muita gente, alguém vai ficar no lugar. Isso a história vai contar, mas não vou falar sobre isso. Mas vou mostrar que tudo está na palavra. Nada acontece por acaso, ou nada do que está acontecendo não seja observado pelos olhos do Senhor. Pois lá no Salmo 11, a partir do verso 3, o salmista diz: ora, destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? E onde é que está o Senhor? Verso 4, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos contemplam, nada foge ao controle, ao olhar do Senhor, e o Senhor prova os filhos dos homens. Quem Ele prova? O Senhor prova todos, o justo e o ímpio. E Ele prova o justo para tirar das angústias, e prova o ímpio, para o ímpio então ficar no lugar, pois o ímpio é aquele que perverte, altera, e é ele que vai colher do fruto de coisas erradas que semeia. Mas vamos lá para o Provérbios 11, verso 9. Olha o que diz, 11, 9. Provérbios 11, 9. O ímpio ou hipócrita, com a boca arruína o seu próximo. O ímpio, na minha tradução diz, o ímpio com a boca destrói o próximo. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. O povo perece porque falta conhecimento, mas o povo que deseja o conhecimento, que busca o conhecimento, ele está buscando libertação para si, libertação dos medos, das inseguranças, das incertezas, das angústias. Então, os justos são libertados pelo conhecimento. E o verso 10, o que diz? Quando os justos prosperam, quando os justos prosperam, na minha tradução diz, no bem-estar dos justos, exulta a cidade. Então, quando os justos, os que procuram se ajustar à palavra, cumprem os seus deveres, desempenham os seus deveres de servir, de orar, de abençoar, de perdoar, de procurar sempre ser solução, a cidade ela tem resultados melhores, a cidade se exulta. No bem-estar dos justos, exulta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. Então, quando perecem os ímpios, então há uma alegria,
E diz o verso 11: pela bênção dos retos. Olha aí, qual foi o alvo, qual foi a palavra, qual foi a direção que Deus nos deu nesse momento de incerteza política, econômica e social que o Brasil está vivendo. O Senhor ensina-nos a abençoar, começando pelo seu vizinho, aonde você está, quem está ligado a você, próximo a você, que se relaciona com você, comece a abençoar, porque pela bênção dos retos se exalta a cidade. Mas se os retos não abençoam, a boca dos ímpios derrubará, destruirá, multiplicará os males, as consequências, as desgraças, as incertezas, as falências, as perdas. É uma guerra do bem contra o mal, é uma guerra dos justos. Quem são os justos? Os que foram justificados pela fé em Jesus, que creram em Jesus, que creem na palavra, que dia após dia estão abertos para as instruções que a palavra traz, que tiram tempo para meditar nas coisas de Deus, que tiram tempo para cuidar da vida espiritual, que tiram tempo para examinar-se, se estão cumprindo o propósito divino para o qual foram criados. Então, pela bênção dos retos, se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. Está aí, coisa clara. E nós aí, dando uma de religioso, Deus tem que cuidar de mim. Não, Ele já te deu toda a condição, a capacidade, a semente está dentro, o poder está em você, mas você precisa fazer a sua parte. Sabe quando que eu descobri que tinha unção para orar por curas, para orar por libertações, para abençoar, para desfazer maldições? Sabe quando descobri isso? Quando eu criei na palavra e comecei a exercitar, porque há poder na palavra. Se há poder na boca do ímpio, deve haver poder na boca do justo, sim ou não? Pela boca do ímpio a cidade é destruída, mas pela boca do justo a cidade, ela folga, se alegra, é edificada. E nós ficamos calados muitas vezes, porque não concordamos com isso, com aquilo. Nós não temos que julgar, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Está aí o poder, está aí a solução, está aí a direção, está aí a provisão. E quando nós cremos e interagimos, com certeza, até mesmo você que não concorda, você vai receber a recompensa da sua discórdia. E quem concorda, quem acredita, vai ver a diferença do que acredita. Eu recebi um WhatsApp um dia desse, uma brincadeira, mas eu examino, eu sei tirar lições. Havia um certo lugar, um mendigo, que não tinha do que viver, botou uma placa: eu sou um ninguém, eu não tenho onde morar. Então só mostrou a desgraça dele na placa, e as pessoas passavam e não valorizavam, pelo contrário, desdenhavam, não ajudavam. E a situação dele era cada vez pior, a desgraça cada vez maior. E os irmãos sabem que tudo nasce e tudo está como semente no interior de cada um. Dentro de mim existem dois tipos de semente: uma semente corruptível e uma semente incorruptível, uma semente de sabedoria e uma semente de tolice.
Existe dentro de cada um o bem e o mal. E ele, então, olhando para o estado dele, os resultados da vida dele, ele só via coisa ruim. E a vida cada vez pior. Aí ele mudou a maneira de pensar. Escreveu uma placa: eu sou rico, eu estou bem, eu sou feliz, não me falta nada. E ele, naquele estado de espírito, naquela linguagem que ele vendia agora do que ele era, as pessoas começaram a ver ele de maneira diferente. Que ele tinha um espírito positivo, que ele tinha uma linguagem positiva, que ele tinha um olhar diretivo e positivo. E em poucos dias, aquele quadro mudou. Alguém viu a maneira que ele via. Alguém viu a maneira que ele entendia. Alguém viu a maneira que ele cria. E oportunizou solução. E a vida dele mudou totalmente. Amém? Quem sabe você está vivendo resultados de sua maneira de ver a vida. Quem sabe os resultados que estás vivendo é consequência da maneira que você vê, da maneira que você fala, da maneira que você encara a situação. Porque está aí no Brasil, do pior ao melhor. Está no Brasil, falência e sucesso, saídas e situações sem saídas, mas é a maneira que cada um vê, irá também saborear para, a maneira que cada um vê, irá saborear para si. Amém, amados? Então, é da boca de cada um que sai o que cada um irá comer. Amém? Capítulo 18, versículo 19 de Provérbios, parece que está esse texto aí também. Vamos conferir, mas eu creio que é. Verso 20. Verso 20. O homem se fartará do fruto da sua boca, dos renovos. O que é um renovo? Um renovo é uma nova produção, novos brotos, novos caules, novas folhas, novos rebentos. E do renovo dos seus lábios, do que de novo os seus lábios produzem, se fartará. E do que mais? E desses renovos, tem renovos de vida e renovos de morte. Renovos de crescimento e renovos de fracasso. Renovos de melhoras e renovos de piora. Porque cada palavra nova que você pronuncia é um renovo, é algo novo que você lançou no mundo espiritual, que você irá colher, que um dia retornará para você. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Porque aquilo que nós amamos é o que falamos. E aquilo que nós amamos, nós atraímos. Mas aquilo que nós odiamos, nós afastamos. Aquilo que nós odiamos, não queremos perto. Então a morte e a vida estão no poder da língua. E aquilo que se você ama a morte, vai ter o fruto dela. Mas se você ama a vida, terá o fruto dela. E uma coisa interessante, tanto a morte quanto a vida, o campo de ação
é o que nós damos para os outros, é o que nós influenciamos os outros. E a nossa vida se abastece daquilo que saiu, pois ela volta com resultados multiplicados. Aleluia. Voltamos para o Provérbios, capítulo 11, verso 10. Olha o que diz o texto, não vamos esquecer dessas verdades. Essa palavra o Senhor me deu quando eu estava aqui já no altar. Nem tinha meditado nela hoje. Quando os justos prosperam, quantos querem prosperar? Amados, eu sei que prosperar é um sonho de consumo, é um desejo, que quando casam se dá aquela felicitação, que seja próspero, feliz, se realize. Prosperidade não é acúmulo daqueles bens de consumo ou sonhos de consumo. Prosperidade tem a ver com efetividade. Efetividade. De uma pessoa ser efetiva, determinada, uma pessoa ver a vida e encará-la dentro da sua realidade, ver o próximo e identificar a necessidade, não o desejo. Porque a prosperidade que Deus promete é para termos o suprimento, para atendermos todas as necessidades que o ser humano tem, que ele possui, que ele necessita. A prosperidade divina não é para a satisfação de desejos, porque o desejo é ligado à carne, a carne é ligada ao pecado, e o pecado é ligado à morte. Mas a prosperidade é para atender necessidade. Atender necessidade é a preservação da vida, é o desenvolvimento e a realização de tarefas, de desígnio, de missões e do chamado. E quando os justos cumprem o seu dever, que são efetivos, a cidade exulta. Não é quando o justo é rico, é quando o justo prospera, quando o justo se torna efetivo, participativo, ativo na vida da cidade, da sociedade, da comunidade. Ser igreja é ser ativa, ser a solução. O que é a igreja? Vamos para esclarecer melhor esse assunto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a seguir. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha o se. Se é a condição. Se é o requisito. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ela não está mais presa ao passado, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. E como isso acontece? Verso 18. Todas as coisas provêm de Deus que nos reconciliou. Então a nova vida, ela é recriada ou manifestada em nós quando o ser humano está reconciliado com Deus. E quando a pessoa está reconciliada com Deus, ela mantém relacionamento. E se você não se relaciona com Deus, é porque você não está reconciliado. E se não está reconciliado, você não é nova criatura. Você ainda está atrelado, amarrado, envolvido, complicado com o seu passado. Mas aquele que, através de Cristo, foi perdoado,
reconciliado com Deus, e foi reconciliado para ter relacionamento. E diz que todas essas coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Como é que eu posso valorizar o que Cristo fez por mim? Fazendo, indicando aos outros, mostrando para os outros, trazendo essa verdade aos outros, o que Ele fez por mim. Lembro-me quando eu fui alcançado por Cristo. De que maneira? Alguém vendo eu vivendo uma vida desgraçada, uma vida com medo, uma vida que não era vida, era um medo de morrer e uma revolta com todos. Alguém vendo o meu estado, falou-me do que Cristo fez na vida dele. Isso me interessou. E eu pergunto, quantos aqui foram alcançados por Cristo? Você não tem visto as pessoas perdidas, angustiadas, com medo, se autodestruindo, se corrompendo, se iludindo, se vendendo, correndo em busca de solução, e você que encontrou a solução, que é ela só para você? Comece a compartilhar, comece a ser efetivo. Manifeste a bênção que Deus já lhe deu, a prosperidade que sua alma vive, porque sua alma hoje é próspera, tem paz, tem alegria, tem provisão, tem proteção. A sua alma hoje está segura nas mãos do Senhor, porque o Senhor o perdoou, lavou, purificou. E quando a pessoa é próspera, a cidade exulta. Mas eu pergunto, as pessoas têm exultado pela bênção de Deus na sua vida? A cidade é para exultar com os resultados da nossa maneira de interagir, da nossa efetividade. Ser efetivo, estar presente, ter uma palavra, ter algo de Deus para dar para as pessoas que estão inseguras, com medo. As pessoas necessitam de uma palavra de apoio, palavra de fé, palavra de confiança, uma palavra de amizade. Mas há um egoísmo que as pessoas só vivem para si. A religião ensina as pessoas viverem para si. Cristianismo ensina-nos a reconciliar as pessoas com Deus. E continuamos lá em 2 Coríntios 5:19. Diz que pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como é que Deus trata o meu pecado e o seu pecado? Expondo? Não. Aviltando? Não. Dando gravidade? Não. Achando muito feio, muito imoral? Não. Deus não imputa o pecado de ninguém. Ele tira, Ele perdoa, Ele remove, Ele retira da pessoa. Isaías fala que Deus lança os nossos pecados para bem longe, que tem uma tradução que diz que Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. E alguém disse ainda, e colocou uma placa, é proibido pescar. Amém? É a maneira que Deus age, é a maneira que Deus trata, é a maneira que Deus nos oportuniza, é a graça, é um favor divino, que não vem para mostrar erro, mas vem para mostrar que tem solução, e está dentro de cada um, só precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão, que a vida começa a criar sentido, começa a manifestar resultados pessoais. Então o Senhor nos reconciliou e nos encarregou. Querido e querida,
aquilo que o Senhor me fez de graça, me deu de graça, operou em mim de graça. Paulo diz que nós temos que tomar o cuidado para não tornar a graça de Deus vã em nossa vida. Sabe quando a graça se torna vã? Que eu recebo uma graça e fico com ela só para mim. Aí aquela graça dura pouco. Ela resolveu um problema e eu gastei ela. Eu não semeei, eu não compartilhei, eu não investi ela noutro. Porque tudo que sai de nós vai voltar. Mas tudo que fica em nós, só conosco, morre com nós, morre em nós e morre com nós. Por exemplo, a própria palavra da sabedoria que você está recebendo aqui, culto após culto, se você não compartilha com você, não vai somar muito na sua vida. Se você não compartilha com seus amigos, com pessoas de seu relacionamento, aquilo que tem aprendido, princípios, verdades, não compartilha, vai logo ficando no armazém esquecido, você não exercita, e toda a verdade que a gente não exercita, a gente acaba esquecendo. Amém? Vou fazer uma pergunta para as irmãs aí, não estava no pensamento, mas mulheres acima de 20 anos, eu tenho minhas dúvidas que já não tenham feito algum curso de culinária, que aprendeu alguma receita. Eu nem vou me arriscar a pedir se tem alguma com mais de 20 anos que até então não tenha aprendido uma receita de um alimento. Será que tem? Alguém que nunca aprendeu uma receita de um novo alimento. Mas eu quero dizer que aquela que aprendeu e não exercitou, não sabe mais. Falei abobrinha? Porque aquilo que você aprende e não exercita, você acaba. Aquilo que você aprende e não exercita, você acaba. E não é só receita de alimento, não. São problemas de matemática, são conselhos e aconselhamentos que você recebe. Se você não exercita, você acaba esquecendo. E eu aprendi uma coisa, amados, que tudo aquilo que a gente aprendeu e não exercita, a gente esquece. E sabe qual é o mal que o esquecimento traz para a mente das pessoas? Que sabem o bem e não praticam? Vão se tornando dormentes, insensíveis, e vão perdendo a sensibilidade, o discernimento, a percepção. Começam a perder, porque não exercitam o conhecimento que têm, não praticam as verdades que aprenderam. Amém? Então aquilo que você sabe e não vai, colocando em prática, vai se tornando insensível. Quer ver uma coisa? Vou explicar. Uma criança que você está ensinando, seu filho, meu filho, faz tal coisa. Depois eu faço. Você não exige que ele de imediatamente exercite. Dá uma segunda ordem, ele não faz. E o filho vai acontecendo. E vai passando o tempo. Depois de adulto, ele tem o hábito, porventura, de obedecer instruções que recebe? Sim? Sim? É a mente humana, não importa a idade. Amém? O adulto também, que aprende as coisas e não leva a sério, também se torna desobediente a Deus. Uma certa ocasião, eu estava numa dificuldade muito grande aqui, que eu pregava, trazia ensino novo, e não via resposta. E eu busquei a Deus. Senhor, qual é o motivo? Não está faltando ensino, não está faltando a direção, não está faltando
a orientação para a mudança de nível, para a mudança da situação de muita gente? Busquei a Deus. E a resposta que Deus me deu foi: esse problema é cultural. Eles não querem ativar a mente. E quem não ativa a sua mente, que não exercita um domínio, que não desenvolve e aprenda a exercite sempre ter a sua mente firme. E quem não tem uma mente firme, é dirigido pelo que está automatizado, que foi construído desde a infância até o tempo que está vivendo. Então, quem não tem uma mente firme nas verdades que ouve, e não mantém, não domina a sua mente para o exercício, para a prática, para a busca das respostas, ela é dirigida pelo seu inconsciente, ou subconsciente. Se você não levar a palavra na sua mente e manter na sua consciência verdades, e a verdade só vai se tornar uma verdade quando ela for praticada, e ela praticada repetidamente se torna um hábito, e ela se tornando um hábito, ela cria a sua cultura, e a sua cultura é o que cria o seu padrão, o seu caráter, o seu nível, é o que cria a sua bagagem. Você quer criar? Ou quer ser dirigido pelo que criaram em você? Escolhas e decisões, escolhas bem feitas, decisões acertadas, irão construir. Mas quem não escolhe, não decide o que quer e luta pelo que quer, vai se deixando levar pela bagagem que tem, pela influência dos outros que já fizeram parte e já construíram a sua cultura, a sua educação, a sua linguagem, seus conceitos e a sua maneira de ver a vida. Então, até que você torne consciente as verdades, o inconsciente irá mandar em você. O que é o inconsciente de cada um? É aquilo que está armazenado dentro de você. Olha como essa verdade é linda e verdadeira. Está também em Mateus capítulo 12, versículo 33, se não me engano. É Jesus quem está dizendo essa palavra. Que nós podemos fazer, é uma escolha. Ou você vai por aqui, ou vai por onde quiser. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom. Ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. E não é de árvores que Jesus está falando. Ele está nos comparando a uma árvore. E aí depois, pelo fruto, é que nós seremos conhecidos. Se o nosso fruto for bom, é porque fizemos, nós construímos, nós desenvolvemos a cultura. Porque quando se fala de árvore, fala de uma cultura. E aí, cultura é o que nós cultivamos. Então nós cultivamos a nossa árvore para ser boa ou para ser má. E o fruto vai dizer que tipo de árvore nós construímos para nós mesmos. E aí ele continua dizendo, e ele, para mostrar que não é de botânica que Jesus está falando, mas sim de biologia, que compara as pessoas agora a víboras. Quando a pessoa tem uma cultura negativa, ela é comparada a uma víbora. Quando a pessoa constrói uma árvore ruim, ela é comparada a uma víbora. E a pessoa que é como víbora, ela não fala bem. Jesus diz, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois o que há em abundância no coração, é disso que fala a boca.
Ele fala mais. O homem bom. Fala aqui que não é árvore, não é víbora, mas são homens. Homem bom, homem, mulher. A Bíblia, quando fala homem, fala ser humano. O ser humano bom, do seu bom tesouro, do que ele constrói para si, que entesoura para si, que guarda como lembrança para si, que armazena como conhecimento para si. Ele vai tirar do que ele entesourou, do que ele armazenou, do que ele aprendeu. E se você não busca aprender, a vida por onde você vai, os relacionamentos com quem você tem, irá ensinar você. Tem pessoas privilegiadas, que conseguem ainda um meio ambiente satisfatório, de bom nível, patrões, colegas, parentes, vizinhos, porque tem parentes que não foram nós que escolhemos, porque tem os ligados, que faz parte da herança, e tem os designados, que veio de fora. Mas se cada um souber interagir, que ele está construindo a vida dele, em vez de você ser influenciado, aquele que tem uma mente firme, influencia os outros. Mas quem não tem uma mente firme, é influenciado, é construído, e como se diz, se torna ele um armazém de coisa dos outros. Você pode construir o seu armazém, você pode criar o seu tesouro. A mente é sua, a escolha é sua, as decisões é sua também. Cada um tem esse privilégio dado por Deus, mas se você não exercitar a sua consciência, a bagagem dos outros vai empurrar você. A bagagem dos outros irá oprimir você. O erro dos outros irá arruinar você. A situação econômica dos outros irá atingir você. Os problemas sociais do meio onde você convive irá desgastar você. Enquanto que, se você mantiver uma mente firme com o Senhor, você pode ser a solução aonde você está. Eu digo isso, porque se eu fosse apenas tirar do tesouro que eu tinha, quando encontrei Jesus, o meu tesouro que eu tinha até encontrar Jesus, era tesouro destrutivo, improdutivo, sem futuro, sem perspectiva, sem segurança alguma. Mas eu construí minha vida naquilo que Cristo fez por mim, naquilo que Jesus deixou como instrução para mim. E aí tudo foi mudando. E você também pode seguir essa instrução, fazer essa escolha, porque tudo procede de Deus através de Cristo. Amém? Que nos reconciliou consigo e nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não é o seu pecado que lhe atrapalha, é a sua falta de escolha e decisão certa. Porque o problema do pecado já foi resolvido. Amém? O que deixa a sua vida sem perspectiva, sem solução, sem luz de saída, sem esperança, não é o que você fez de errado, é o que você fica procrastinando para não fazer de certo a partir da luz no seu caminho. Amém? Então, se a pessoa não colhe, por exemplo, o mal, você não precisa semear, ele vem ao natural. Mas o bem para colher precisa se semear.
E é isso aí que nós precisamos entender, amados, que o cristianismo poderia estar melhor, deveria estar melhor, pode estar melhor. É só semear mais, é só semear certo, é só escolher e decidir. Mas escolher o que semear e decidir o que fazer, porque a vida retribui o que semeamos e a vida recompensa pelo que fazemos. Amém? Então está dentro de nós e está em nós a capacidade de criar, sermos uma árvore boa ou sermos uma árvore ruim. É nós que escolhemos que tipo de árvore podemos ser. Então, meus queridos, é uma palavra, não era a que eu pensava, que eu queria falar, mas é a que Deus me deu para nós nessa noite. E Deus te trouxe aqui. Não adianta você achar que a sua crise, o governo tem a ver. Sim, como você não construiu em Deus uma estrutura de vida, se vive a consequência do erro dos outros, e principalmente do governo, do meio social. Mas quando se constrói em cima dos fundamentos da palavra, se cumpre o dever de filho de Deus, o dever de cidadão, o dever lá dentro da empresa como empregado, o dever de preparar-se para ser o melhor onde se quer ir e naquilo que se faz. Deus coloca tudo diante de nós, é nós que escolhemos até que nível queremos ir. O ser humano escolhe se quer trabalhar pouco ou trabalhar muito. É o ser humano que escolhe se quer dormir o normal ou dormir até a cama reclamar. É cada um que escolhe. Não adianta nós transferir a culpa para os outros das coisas que não estão certas em nós. O mal que fizemos na ignorância, Jesus cancela, perdoa e lança para o mar do esquecimento. Mas a partir da luz, e se alguém estiver em Cristo, o que acontece? Nova criatura é, as coisas velhas, se já passaram, não fazem mais parte. Se já passaram, ela não vai mais dirigir a sua vida. Se já passaram, não vai influenciar mais a sua maneira de ser. Se as coisas velhas já passaram, não mais serão problemas no dia de hoje. Através de Cristo, Deus oportuniza a nós um novo começo. Amém? Por isso que a sabedoria é a coisa principal. E voltamos ao texto que começamos, Provérbios 11:8, quando o justo é libertado. O justo é libertado da angústia e o perverso recebe, o ímpio fica em seu lugar. O justo é libertado. A palavra justo, eu tenho trazido aqui, não é aquele que nunca peca. Justo é aquele que sempre procura se ajustar. E o que mais diz o verso 9? O hipócrita ou o ímpio, com a boca arruina o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quando que o conhecimento liberta? Quando a pessoa crê. E o que significa crer? Fazer parte da maneira de pensar, da maneira de falar, da maneira de agir. Então todos agem segundo os conceitos que têm. Todos agem pela fé que têm. Falam do que creem. Ah, mas eu não creio. Não, você fala de acordo com os conceitos de acordo como são os seus conceitos. Você julga a maneira que você acredita que é. E agora eu pergunto, todos acreditam da maneira certa? Pois se mostrasse um quadro aqui, cada um tinha
um parecer daquele quadro, uma imagem daquele quadro, um conceito daquele quadro. Como essa palavra que eu estou falando, cada um vai levar um nível de conceito, vai ter um tipo de aproveitamento. Uns encontraram resposta, outros encontraram motivo para não levar a vida a sério, porque dá trabalho. Mas a vida oferece confortos e desconforto. Se você não quer criar um desconforto para a sua velha natureza, e quer dar conforto hoje para a sua velha natureza, lá no final, a sua velha natureza causará um desconforto que não terá mais como recuperar. A escolha é cada um que faz, porque a própria palavra diz que aqueles que enquanto vão semeando, vão chorando enquanto semeiam, eles voltarão com os braços cheios de feixes e com muita alegria. Amém? Semear não é muito satisfatório, porque até mesmo na agricultura, a pessoa paga caro pela semente, joga na terra e tem que ficar esperando, crendo que Deus vai mandar a chuva, que a estação seja boa, que tudo dê certo, para não perder o trabalho do preparo e nem o investimento da semente. Então, quando a pessoa semeia, que precisa investir, eu sei que dói, pesa, tem um custo, mas quando vê o fruto aparecendo, não se lembra mais de custo, nem do suor, nem do preço que pagou, nem das angústias e das preocupações que teve com respeito à natureza. Assim é a vida. Toda verdade é paralela. Para cada área exige exatamente um preço a ser pago. Até mesmo para nós buscar ao Senhor, nós temos que oferecer um sacrifício. O sacrifício do corpo. Olhar, estou cansado, mas se eu for, eu vou voltar melhor. Mas se eu olhar para a canseira, eu não estou com vontade, eu acho que vou ficar descansando. Quantos em casa são mais de um? E os dois estando cansados fazem o desafio. Bom, estamos cansados. Um fica em casa descansando e outro vem, então, cansado mesmo. E depois que voltou, façam uma medida, quem está melhor. Há mais de 20 anos, eu fiz um desafio. E eu espero poder cumprir. A hora que tivermos um aparelho para medir o nível de canseira, eu estarei investindo e colocando aqui na porta. Para medir o nível de canseira quando entram. E 2 horas depois medir de novo, ver se aumentou ou diminuiu. Eu tenho esse propósito no meu coração. Porque as pessoas têm dificuldade de crer no que a palavra diz. Quero dizer para os irmãos, a hora que eu começo a pregar, eu estou pior do que quando termino. Porque o exercício da palavra traz renovo. O exercício do louvor traz renovo. O estar na presença de Deus traz renovo. Mas quem consulta a carne não quer. A própria palavra diz lá em Romanos capítulo 8, que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Porque a carne, ela se inimiza, ela se opõe. Porque para nós fazermos a vontade de Deus, a vontade do Espírito, nós temos que dominar a carne, dominar a vontade do ego, dominar a vontade do corpo, dominar a vontade de desejos que têm origens biológicas, emocionais também. Tudo é uma escolha. São as escolhas e as decisões que constroem e que nos dão os resultados, que armazenam em nós, ou fazei uma árvore boa, e de fato nós somos uma árvore genealógica também. E é nós que armazenamos
E na hora que precisamos, quem armazena tem. Quem armazena coisa boa na hora da crise, na hora da prova, na hora da luta, tem o que tirar de seu depósito, de seu armazém, de sua despensa. Mas quem armazena coisas vãs, na hora da dificuldade, não dá sustentabilidade. Então, para nós concluirmos, se você não andar com uma mente consciente da realidade, de quem você é, da onde você veio, a que você está, o que você pode fazer, com certeza você não saberá aonde irá chegar sua vida. E eu pergunto para você, se você continuar assim como está, no mesmo ritmo, você pensou quais são as perspectivas daqui a 1 ano? Daqui a 5? Daqui a 10? Daqui a 20? Daqui a 30 anos? 50 anos? Como é que a gente pode imaginar o que seremos daqui a tantos anos? Baseado no que estamos fazendo agora. Porque são os hábitos, são os nossos hábitos que estarão construindo, determinando, armazenando. Não é no pensamento, eu desejo ser, eu desejo chegar, eu desejo ter. Não. Eu serei melhor se o que eu estou fazendo há interesse de melhoras. Se eu estou melhorando onde eu estou, no que eu faço, no que eu sei. Ninguém melhora sem melhorar o que está fazendo. Amém? Ninguém terá mais sem fazer mais. Não é a oração que vai resolver. O cúmulo do engano religioso é não praticar a palavra e orar para ter as coisas. A oração é comunicação, mas a obediência é construção. Amém? Oração é comunicação, mas a obediência é a construção. Você pode se comunicar com o arquiteto, com o engenheiro, com o empreiteiro, com o fornecedor do material. Pode se comunicar a respeito da casa que quer construir. Mas se você não pôr a mão à obra, área por área, fica só no sonho, só no papel, só no mundo espiritual, e nunca irá se materializar. Assim está a vida de muito crente, que tem ideias, tem conhecimento, tem muita oração, mas tem pouca ação, pouca construção, pouco servir, pouca dedicação às instruções que Deus dá. Amém? Diante dessas verdades, está na hora, se você quer ser um vencedor, porque a própria palavra diz que a prosperidade salva, a prosperidade faz a cidade folgar. A sua efetividade, prosperidade tem a ver com efetividade, ser solução, ser bênção, ser mensageiro de boas novas, ser a solução na vida de alguém. E muitas vezes nós somos solução em só emprestarmos o nosso ombro para a pessoa desabafar ou vir buscar um conselho, se sentir amparado, ver que alguém pare para lhe ouvir. Hoje se vive, maioria, correndo em busca somente de seus interesses. E Deus propõe para nós, Deus nos mostra que a capacidade que Ele nos deu faz mudar a cidade. E está aí o Brasil hoje, um marco histórico, uma mudança. E por isso Deus já de antemão já está preparando essa igreja para nós começar a abençoar.
porque é da bênção do justo que a cidade irá folgar. É da bênção do justo que a cidade irá folgar. Vamos declarar? É da bênção do justo. É da bênção do justo que a cidade irá folgar. Que a cidade terá paz. Se você crê nas promessas de Deus. Nós temos aqui quem ensina. Nós temos aqui modelos que praticam. Nós temos aqui exemplos que funcionam. E as pessoas têm dificuldade. E quando Deus disse para Abraão: Abraão, através de ti eu quero abençoar as famílias da terra. Não era, Deus não estava falando um bairro de Novo Hamburgo, uma cidade aqui do vale. Deus não estava falando de você abençoar apenas, de Abraão abençoar apenas o vizinho. Deus estava falando para Abraão que ele abençoaria as famílias da terra. E eu pergunto, se ele tivesse sido um de nós aí, teria chegado até nós essas promessas que estão em pé hoje ainda? Observe, olhe. Tudo se torna possível ao quê? Tudo se torna possível ao quê? Mas crer não é simplesmente acreditar, um pensamento. Crer exige o envolvimento do ser, interagir, fazer. Crer está ligado ao seu ser. Ser é consciente. Um ser sadio é consciente, não é dormente. Sua fé é consciente ou sua fé é uma dormente? Por que eu estou falando isso? É disso que vai depender os resultados para você. Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. A graça é relacionamento pessoal com a lei generalizava. Se o pai era justo, todos os filhos eram abençoados por causa da justiça do pai. A graça não é assim. A graça é justificado aquele que tem fé. Amém? Eu vou viver na sombra do meu parente. Eu até vou morar lá perto daquele irmão, porque ele é abençoado, e a bênção me alcança. Sim, enquanto ele vive. E depois? Aqui na terra você pode até aproveitar alguns respingos da bênção dos outros. Mas o que vai construir na sua vida é o que sai de você. É a bênção que você profere. É a árvore que você constrói. É as escolhas que você faz. É as decisões que você toma. É isso que trará os resultados. Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado por essas verdades, pelas instruções que o Senhor nos dá nessa noite, para nós fazer e trazer a mudança na sociedade. Ensina esta igreja, Pai, ensina essa igreja, ó Espírito Santo, ensina cada um na individualidade a ser bênção, a construir, a ser a solução, a exercitar a fé, a construir o futuro, a criar como hábito, Senhor, ser solução aonde está, ser efetivo, ó Senhor, para multiplicar a semente que o Senhor tem dado. Eu abençoo a todos e peço, Pai, que as misericórdias alcancem a todos e que se renovem a cada manhã, para que ninguém desista, mas que a cada dia haja uma disposição de alma e de espírito para colocar em prática e desenvolver, implantando a cultura do teu reino. Eu abençoo como igreja, em nome de Jesus. Amém.